O tema de hoje são os franceses na América dos séculos XVI e XVII. Já me referi, isso é incontornável nas outras aulas, já me referi então à presença dos franceses nesse cenário de competição internacional que move os portugueses e os espanhóis em direção ao continente americano. Essa expansão material, essa expansão cultural da Europa nos séculos XV e XVI tem vários protagonistas. Enfatizamos aqui ao longo do curso os portugueses, consideramos também os espanhóis, que são, enfim, protagonistas que atuam muito proximamente dos portugueses, mas devemos considerar também os holandeses no século XVII, os ingleses no século XVII e XVIII, isso é assunto do segundo semestre, e os franceses já desde o século XVI. Essa observação, então, dessa expansão europeia pelos franceses, não apenas desloca essa ênfase excessiva e inadequada, né, na observação do processo geral, como se os portugueses fossem os responsáveis por tudo que de importante ocorreu, que é uma versão, claro, pautada, né, por esses marcos, esses rígidos de uma história numa versão nacional, que é a versão nacional brasileira, mas também alarga a observação para fenômenos pouco conhecidos de nós, né? Então, nós estudamos pouco antes da universidade, aliás, aqui também vocês estudarão pouco, né? Mas estudamos pouco ou quase nada, né, nos nossos níveis ordinários de formação em História sobre os franceses na América. Existem duas tentativas que são conhecidas, que são mais bem conhecidas, no Rio de Janeiro, a partir de 1555, na Baía da Guanabara, e uma tentativa de colonização francesa no norte, mais especificamente no que seria posteriormente então o Maranhão, entre 1612 e 1615. Porém, se nós observarmos esses dois marcos, que são, repito, marcos conhecidos então dessa história do Brasil colonial, como, enfim, momentos de disputa importantes entre Portugal e França pelo controle de partes desse território da América do Sul, se nós observamos então esses dois marcos numa perspectiva mais ampla, nós teremos a capacidade de entendê-los como capítulos também importantes da própria formação do Império Colonial francês, né? O objetivo dessa aula, então, é desenhar as principais linhas, né, que estão atuantes nesse cenário de composição de um Império Colonial francês nos séculos XVI e XVII, né, tendo como pretexto, então, a presença dos franceses no Brasil nessas duas ocasiões. O Império Colonial francês, no seu nascedouro, isto é, nos primórdios da chamada Idade Moderna, é muito menos estudado do que o que se convencionou chamar de Segundo Império Francês. O que seria esse Segundo Império Francês? Grosso modo, aquele iniciado em 1804 com o Império Francês de Napoleão Bonaparte. Em 1804, né, o antigo Império Francês já está bastante diminuído em relação ao que tinha sido antes. Em 1803, por exemplo, os franceses vendem o território da Louisiana para os Estados Unidos, que então adquirindo esse território, que era muito maior em 1803 do que o atual estado da Louisiana, né? Então, esse território, à época, significou um avanço, né, da área ocupada por esse estado norte-americano muito significativo, né? Uma espécie de um impulso dos mais iniciais em direção àquela conquista do Oeste que marcará, então, a história dos Estados Unidos no século XIX. Antes já da perda, isto é, da venda da Louisiana para os Estados Unidos, a França deixa uma série de enclaves territoriais nos continentes americanos nas mãos dos espanhóis. A partir de 1763, então, há uma transferência de vários pequenos territórios franceses para os espanhóis. A partir daí, então, né, quer dizer, com essa contração desse império e a sua nova expansão a partir de 1804, né, expansão que, como vocês sabem, culminará então com a presença francesa já numa outra modalidade de império, numa outra modalidade de imperialismo,
nos continentes africano, asiático, uma questão que será, enfim, de certo modo resolvida apenas no século XX, deixando cicatrizes ainda muito profundas na sociedade francesa. Né? Esse império colonial francês, ele não deixou completamente de existir. Ele traz consigo marcas, traz consigo heranças, e traz consigo algumas realidades ainda que são muito contundentes no século XXI. Não sei se vocês acompanharam essas notícias, mas recentemente morreu um militar francês, o Suarez, né? Era eu não sei se ele era um general, era um militar de alta patente, que foi um repressor de mão cheia na Argélia francesa, né? Na Guerra da Argélia. E era um personagem polêmico porque ele se orgulhava muito das atrocidades contra a humanidade que ele tinha praticado na Argélia, ele contava isso abertamente, escreveu um livro de memórias, morreu muito velhinho, se não me engano, já na casa dos 90 e poucos anos, né? Então, a morte recente desse personagem do colonialismo francês na África, né, é pretexto para a observação de feridas que ainda estão abertas na sociedade francesa, em decorrência da longevidade desse chamado Segundo Império Colonial Francês. Alguém aqui assistiu um filme chamado A Batalha de Argel? É um grande filme, viu? Recomendo enfaticamente que vocês assistam para pensar, então, nessa persistência, nessa atualidade de um Segundo Império Francês, que começa a ser esboçado lá no século XVIII e que surge para valer mesmo um desenvolvimento mais seguro a partir de Napoleão Bonaparte em 1804. Nós estamos aqui tratando então de uma espécie de primeiro Império Francês, que, repito, é muito menos conhecida e muito menos estudada, muito menos conhecido e muito menos estudado do que esse Segundo Império. Inclusive entre os historiadores franceses, né? Talvez a maior parte dos estudos dedicados, então, a essa expansão da França nos séculos XVI e XVII, seja, não por um acaso, da pena de historiadores canadenses. Por quê? Porque a presença francesa no Canadá é um marco inicial, fundamental na constituição desse primeiro Império Colonial Francês. Final do século XVI, no comecinho do século XVII. É interessante, então, pessoal, vocês tenham isso em mente, que se a tentativa francesa na Baía de Guanabara começou em 1555 e a tentativa francesa no Maranhão, né, com a fundação de São Luís em 1612, né, essas duas tentativas, elas têm no meio, né, a primeira expedição colonial francesa no Canadá, que é de 1604, e a fundação de Quebec em 1608. Quebec é até hoje uma das cidades mais importantes do Canadá. Ora, essa expedição colonial francesa ao Canadá e a fundação, então, desse centro populacional importante, que é Quebec, em 1608, dividem, né, estão justamente no meio desses dois acontecimentos que dizem respeito à América do Sul. Né? Comumente, historiadores, como os autores de uma obra que está indicada na minha bibliografia, uma história da América Francesa, que está em francês. Então, historiadores como Cécile Vidal e Gilles Havard consideram, então, esses dois momentos de 1604 e 1608 como uma espécie de início de uma expansão colonial francesa na América. Né? Ora, isso significa, então, nós adotando esse marco, que há uma diferença importante entre a presença dos franceses na Guanabara e no Maranhão. No Maranhão, já num contexto de expansão segura, de formação desse império. Na Guanabara, ainda não. Há algo, então, de diferente entre essas duas tentativas, a partir do momento em que nós observamos esse contexto mais geral. Mas em várias ocasiões, então, nesse século XVI, os franceses estão presentes disputando, né, algumas ofertas de riquezas desse continente que logo se tornará majoritariamente, me refiro à América do Sul, colônia de Portugal. Né? No entanto, há algo mais nesse cenário.
Em 1519, como é sabido, a armada de Fernão de Magalhães, a serviço da Espanha, descobre então esse estreito que levará o nome do comandante, o Estreito de Magalhães, que é uma passagem então no sul da América do Sul, né? Sem ser no extremo da América do Sul, quer dizer, antes do Cabo de Hornos, o Estreito de Magalhães é um braço, né, que conecta o Oceano Atlântico ao Oceano Pacífico. A descoberta, então, do estreito por Fernão de Magalhães em 1519 incentiva um empreendimento similar da parte de franceses, ou de navegantes, no caso, italianos, a serviço da França, só que pelo norte. Então, essas expedições que começam a procurar uma passagem entre o Atlântico e o Pacífico pelo Canadá, né, elas têm início aí por volta de 1526, né, e resultarão lá no começo do século XVII, já tendo os franceses reconhecido melhor esse território, no desenvolvimento então de tentativas de colonização. Não são ainda tentativas de colonização, são expedições de reconhecimento, são tentativas então de expansão, né, geográfica dessa Europa, né, e com base num substrato geral de mudança na própria visão de mundo, dessa geografia do mundo em expansão que nós discutimos na aula retrasada, né? Então, essas primeiras presenças dos franceses resultarão na tentativa de colonização do Canadá a partir de 1604 e de 1608. Bem, o que ocorre então em 1555, quando da criação da chamada França Antártica? A França Antártica é o nome pelo qual ficaria mais conhecida a colônia francesa na Baía da Guanabara. Em 1555 é criado então um enclave francês na Baía de Guanabara, contando com aproximadamente 600 pessoas, chefiadas por Villegagnon. Essa colônia francesa na Guanabara é criada num contexto já de existência e já de vigência do governo geral português do Brasil, não é? Esse governo que começou a funcionar em 1549, comandado por Tomé de Souza. Em 1555, esse enclave francês, ele é uma demonstração de que o governo geral português, sediado na cidade de São Salvador, da Baía de Todos os Santos, ele é incapaz de coordenar, né, qualquer estratégia eficiente de manutenção do território costeiro, né, em favor de Portugal. Os franceses ficarão alguns anos lá, né, serão expulsos definitivamente apenas em 1564 por uma armada comandada por Estácio de Sá, que resultará então na fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, né? O Rio de Janeiro é fundado então na década de 1560, após a expulsão dos franceses, a expulsão definitiva da Baía de Guanabara. Em 1555, então, vocês vejam, hoje em dia nós podemos considerar a Bahia e Rio de Janeiro como localidades próximas geograficamente, não é? Para o modo de vida, para as formas econômicas, para as formas políticas vigentes no Brasil hoje, né, são duas regiões próximas. Em termos culturais, então, são regiões muito próximas. Em termos, então, de trocas, de comunicação, de relações humanas simbólicas, típicas da globalização, fazem parte de um mesmo ovo, né? À época, isso é muito diferente. Os franceses ficam, então, aí por praticamente 10 anos, né? E essa permanência ela é comprometida por conflitos internos a esse próprio estabelecimento. Que conflitos são esses? Villegagnon, o comandante, então, dessa França Antártica, ele é um católico convertido ao protestantismo, né? A reforma protestante teve início ali por volta de 1517, vamos adotar, então, como marco, aqui didático, a fixação das famosas teses de Lutero na porta da Catedral de Wittenberg em 1517, né? A partir daí se espraia pela Europa
esse movimento, enfim, que implica uma divisão no interior da cristandade, com o início, então, da Reforma Protestante. Isso chega à França, né? Villegagnon é um católico convertido ao protestantismo, que na França, esse protestantismo, será uma modalidade mais ou menos específica, um calvinismo huguenote, né? Os huguenotes franceses. Bem, Villegagnon então é convertido e a maioria desses colonos franceses são protestantes também, né? No entanto, disputas que são uma espécie de tradução, né, ultramarinas em território americano, de disputas religiosas que estavam em curso na própria França, acabam por comprometer a estabilidade desse empreendimento, né? As guerras de religião serão um pouco depois, quer dizer, a abertura dos conflitos, né, esse deflagrar de conflitos abertos entre católicos e protestantes na França, que culmina na noite de São Bartolomeu, em 1572, quando do massacre de protestantes por católicos, que está retratado naquele filme ao qual já me referi anteriormente, que é A Rainha Margot, né? Que é um filme francês que eu recomendo enfaticamente, muito legal, muito bem feito, que tem então como acontecimento de fundo a noite de São Bartolomeu, esse massacre de protestantes por católicos após um período de relativa convivência pacífica, né? Essas guerras de religião se encerrarão na França em 1595. Então a França Antártica, ela é uma espécie de prenúncio do que serão as guerras de religião. Mas essas guerras não surgem de repente na França e no continente europeu, né? Elas vão se desenvolvendo, vai sendo criado um clima favorável a esses conflitos abertos. Então, o que ocorre na França Antártica é uma espécie de tradução, né, de um estado de espírito que tem a ver diretamente com essa divisão no seio da cristandade operada pela Reforma Protestante de 1517. Já no caso da França equinocial, que é a expressão pela qual é conhecida então essa tentativa francesa no Maranhão, em 1612, essa é uma tentativa de colonização católica, né, levada à frente por capuchinhos, os padres capuchinhos, que são católicos, que se instalam então no Maranhão e são comandados por Daniel de Latouche, o senhor de La Ravardière. Nos dois casos, a expulsão dos franceses, então, da Baía de Guanabara, né, 1564, e de São Luís do Maranhão, em 1615, nos dois casos, a expulsão dos franceses significa o assentamento definitivo dos portugueses nessas regiões, né? Nada de conceber que essas regiões já eram portuguesas, que essas regiões, então, eram legitimamente portuguesas ou eram de fato portuguesas. A expulsão, então, do inimigo é a oportunidade de instalação definitiva do seu opositor, né, daquele que o tem por inimigo, num contexto justamente de competição política, de competição internacional, né? Eu venho dizendo que essa expansão europeia, ela é marcada por um sistema de relações interestatais, né, que tensionam reciprocamente os partícipes desse processo, né? Então, é a Espanha com Portugal no século XV, é a França entrando nesse cenário, a Inglaterra também no século XVII, a Holanda, né, os Países Baixos holandeses, né? Uma força tensiona a outra e uma força se comporta em função da outra, ela imita a outra, ela procura se fortalecer enfraquecendo a outra, né? O enfraquecimento da outra significa o fortalecimento dessa e assim a coisa vai. Isso é típico de toda a Idade Moderna, isso é típico de toda a história da colonização europeia da América. Então, essa presença definitiva dos franceses, seja na Baía da Guanabara, no Rio de Janeiro, seja em São Luís do Maranhão, essa presença definitiva dos portugueses, se dá também em função da própria expulsão dos franceses. Que isso fique bem claro. Tudo bem, pessoal?